O presidente Michel Temer escolheu, o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Carlos Veloso, para assumir o Ministério da Justiça. O presidente só aguarda aí um melhor momento, para anunciar a nomeação, mas de fato ele já escolheu. Aliás, Vera e a turma lá do Rio, vocês acompanharam a entrevista hoje do Carlos Veloso, aqui ao Jornal da Manhã da Jovem Pan? Excelente entrevista. Pois é, e a gente podia falar um pouquinho sobre a nomeação e trazer um pouquinho do que foi essa entrevista. Vamos falar um pouquinho da nomeação, mas a gente podia colocar, Reginaldo, um trechinho que ele fala, que ele foi duro com relação ao foro privilegiado, ele disse que vai acabar com isso. Vamos ouvir um trechinho dessa entrevista, depois a gente comenta. Vai lá, Reginaldo. O foro privilegiado, ele é uma excrescência. Foro privilegiado, o nome está dizendo, não é republicano. Ele privilegia grupos de pessoas. Isto não pode existir numa república. E vejam uma coisa, o Supremo Tribunal Federal, por mais que se esforcem os seus juízes, e eles se esforçam muito para pôr aquelas coisas para frente, não tem condições. Vera Magalhães, começo com você. Que coisa, né? Acho que pegaram ele bem cedo ali ainda, sem filtro e com o sincericídio ali a toda, porque ele foi soltando um monte de coisa, ele nem foi nomeado ainda. Já falou como ministro. Falou que tem que se desfazer dos seus clientes, que ele tem um monte de cliente, que ele vai ter que avisar eles, que tem um período aí que ele precisa fazer isso e tal. Ele se autonomeou aqui no Jornal da Manhã, um furo nosso da Jovem Pan. Quanto ao foro privilegiado, é tudo que o Temer não queria ouvir, nem os outros ministros, né? Ele já vai chegar com um climão na reunião ministerial. E é engraçado que ele, tendo sido ministro do Supremo, fale isso. Tudo bem, muitos ministros do Supremo agora atolados ali em processo também partilham dessa opinião. Mas, enfim, vai ser engraçado ver a chegada do Carlos Veloso, se ele vai manter todas essas opiniões tão firmes que ele está dizendo nos últimos dias, não é não, Andreasa? E ele não foi tão firme assim como o ministro Supremo, né? Afinal de contas, agora como ministro da Justiça, ele não poderá fazer nada com relação ao foro privilegiado, mas lá no Supremo ele poderia e não o fez. Eu espero, para o bem do Carlos Veloso, que o presidente Michel Temer não tenha ouvido a entrevista do Veloso hoje de manhã ao nosso jornal, porque, como dizer isso elegantemente, não me pareceu que o senhor esteja preparado, em condições de enfrentar o tranco de um Ministério da Justiça. Me pareceu, com todo respeito, tentando ser elegante no modo de dizer isso, me pareceu um pouco cansado. Não sei se por ter sido uma entrevista muito cedo, não sei, mas não fiquei com boa impressão não. Eu acho que não vai servir. E para você, Madureira? Eu não pude escutar essa entrevista porque, infelizmente, também eu estava na cadeira do dentista, né, de boca aberta e ouvidos fechados, porque eu fico muito nervoso com o barulho daquela maquininha. Mas essa questão da idade provecta do talvez futuro ministro da Justiça realmente é importante, mesmo porque eu estava lendo, os familiares dele são contra que ele assuma o ministério, uma vez que ele já realmente tem uma certa idade. 81 anos. Esse tipo de trabalho exige 81 anos, muito embora hoje, né, com os avanços da medicina, principalmente dos nossos bolsos, o indivíduo com 81 anos ainda está na plenitude, né, da sua capacidade de trabalho, felizmente. Mas o Ministério da Justiça no Brasil, né, no jeito que o Brasil está hoje, realmente ele tem direito, inclusive, a ganhar um adicional de insalubridade, principalmente para frequentar Brasília, né, e aquela esplanada dos ministérios. Sem dúvida nenhuma, é preciso ter um estômago muito forte. Mas eu sou muito simpático ao nome dele, uma vez que ele tem também, com a idade, vem a sabedoria, vem a temperança, vem o equilíbrio. Eu acho que é isso que a gente precisa hoje, no momento, no Ministério do Temer, no Brasil. Eu acolho bem esse nome no Ministério. E principalmente essa opinião dele com relação ao foro privilegiado, que vai cair está caindo de podre já, não é nem mais maduro, está caindo de podre. Aliás, ele também foi simpático. Patrick. Ele também foi simpático ao nome que você defendeu aqui no assunto, quando a gente trouxe a questão envolvendo o novo ministro da Justiça.
ao José Mariano Beltrame também. Ele falou um pouquinho que pode compor, ele comentou isso também nessa entrevista, e temos mais um trechinho aqui, aí a gente coloca e a gente continua o debate. Vai, Reginaldo. Porque a cada dia nós notamos a insegurança das pessoas nas ruas. E essas questões que estão surgindo relativamente às forças policiais, militares, não é? Isso aí é muito grave. E eu realmente, se assumir, isso vai ser algo que vai me preocupar. Eu pensei nesse nome Beltrame, sim. Vamos só explicar um pouquinho que foi ele não sabia nem quem era o cara. Peraí, Andresa, ele foi informado. Vamos explicar um pouquinho pelo Vila sobre quem era o Beltrame. Exatamente. Vai, Vera. Pois é, porque agora o Ministério da Justiça virou o Ministério da Justiça e da Segurança Pública. E há especulações aí nos jornais que o Temer gostaria de ver o Beltrame como o supersecretário de Segurança Pública, que teria sido aconselhado até a dividir de novo as pastas. Tudo isso cheira a um improviso geral, né? Por quê? Porque, como a gente vem dizendo aqui no 3 em 1 há alguns dias, a política de segurança do Rio ruiu como se fosse um castelo de areia, né? Durou algum tempo, foi bonito, que nem aqueles castelos de areia que ficam ali em exposição na praia de Ipanema, que passa o pessoal, joga uma moedinha, joga um dinheirinho. Isso, mas depois se cair uma chuva ali, acabou o negócio. É mais ou menos isso a política das UPPs. Além disso, é indissociável a figura do Beltrame e da do Sérgio Cabral. Agora mesmo estão começando a aparecer os fios, as pontas dos fios do novelo que ligam, inclusive, negócios um ao outro. Então, eu acho muito difícil, eu acho temerário que o Temer faça isso, para usar um trocadilho ruim. Mas como ele tem sido mestre em fazer coisas temerárias, quem sabe, né? O Madureira tirou até os óculos ali para falar. Vai, Madureira. Pois é, não, eu reitero minha defesa do Zé Mariano Beltrame, até a prova em contrário, Vera, pelas minhas leituras, pelo que acompanho no noticiário, eu não vi nada. Você realmente é bem informado, você tem fontes, você pode ter informações que eu não tenho, e o público não tem, mas eu digo, o que o José Mariano Beltrame fez no Rio de Janeiro foi o que foi possível. Foi o que foi possível. Eu não via também essa ligação tão, assim, umbilical com o ex-governador Sérgio Cabral, atual presidiário. Não via também. Eu via ele como... O Sérgio Cabral dependia mais do Beltrame do que o contrário, do que o Beltrame dependia do Sérgio Cabral. E ele foi muito claro... Com a única diferença de que um podia demitir o outro e o outro não podia demitir um. Peraí, Vera, porque ele falava, olha, a política das UPPs não vai dar em nada se não houver uma ocupação social das favelas. Ele cansou de repetir isso, ameaçou pedir demissão várias vezes. E, enfim, o governo estadual não fazia nada para fazer uma ocupação social das favelas, possibilitar ao povo que mora nas favelas serviços de infraestrutura, de escola, creche e tudo mais, enfim, não foi feito. Então, eu acho que o Zé Mariano Beltrame, pela biografia que eu li dele, me parece uma pessoa séria, de bons propósitos, até a prova em contrário. É isso, eu sou mais preocupado com o filho do Edson Lobão. Esse sim é bandidão. Esse a gente vai falar já. Não, peraí, antes... Não, peraí. Não, Lobão depois. Olha aqui, o Beltrame ficou com esse papinho de investimento social, 10 anos, ele ficou uma década no governo, serviu a 2 governadores, Sérgio Cabral e Pezão. Vocês sabem, bom, ele é o queridinho da imprensa, né, o Beltrame. Aqui no Rio, então, ele é o herói, salvador da pátria, deu no que deu. Talvez por isso ninguém tenha investigado ainda ou atualizado sobre o fato de que José Mariano Beltrame se tornou réu por improbidade administrativa no dia 7 de setembro, data simbólica, de 2015, por causa de contratos superfaturados de aquisição e manutenção de veículos da Polícia Militar. Como ele será secretário, talvez com status de ministro, talvez ele venha a ter foro privilegiado. Eu não vejo ninguém fazendo aí uma revolução contra isso ou para apurar em que pé está esse processo. Calma, deixa eu avançar. Outra coisa,
Durante alguns bons Quero anos réplica. do governo Sérgio Cabral, o José Mariano Beltrame, secretário de Segurança, com um salário de secretário de Segurança, morou num apartamento na extraordinária Rua Redentor, em Ipanema, esquina com a Garcia Dávila, difícil haver um endereço melhor, de propriedade do senhor Paulo Fernando Magalhães Pinto, esse laranja do Cabral, que está preso com o Cabral. Sabe quanto era o aluguel desse apartamento? 15 mil reais. Sabe quanto era o condomínio? 5 mil reais. O Beltrame tinha, portanto, 20 mil reais de custo fixo de moradia, hein? E só para Sendo completar, secretário de Segurança. Mesmo Vera, que ele tenha acumulado, como ele acumulou, um super salário irregular de policial federal e de secretário de Segurança, ele não tinha condições, com o que ele ganhava, de bancar este apartamento. eu falei de puxar o fio por Não essa pode ser situação. secretário. Por essa situação, Madureira, e também porque esse Paulo Fernando Magalhães Pinto está delatando, ele virou delator na Lava Jato, ele era o laranja do Cabral, era o cara da lancha do Cabral e tem várias fotos dos filhos do Beltrame na tal lancha do Cabral. Isso. Então tem outras coisas também. Diga, pode falar. Vai, Madureira. Olha, para mim, eu entendo a suspeita de vocês, evidente, do governo do Sérgio Cabral, foi realmente ele é réu. acho, como se diz no Rio de Janeiro. Peraí, ele é réu, mas eu vou dizer uma coisa, Andreasa, a frota de veículos da polícia aqui do Rio de Janeiro, ela é toda terceirizada, é de carros alugados. Não cabe você fazer manutenção. 135 milhões. O superfaturamento é de 135 milhões, segundo a Justiça. Vamos esclarecer. Eu acho que ele não está condenado. Ele está indiciado, tem um inquérito, vai se abrir. Eu acho que tem todos os trâmites aí legais, ele pode se defender. Não me parece que esteja em condição do governo Temer, na posição que se encontra, de ter um secretário na posição do Beltrame. Porque é o seguinte, eu falei no Jornal da Manhã hoje, Beltrame no governo Temer é Sérgio Cabral no governo Temer. Se o Michel Temer quiser ter no seu ministério, no seu superministério, chame como quiser, Sérgio Cabral, o nome é Beltrame. Madu, vou te dar uma provocada agora. Você falou várias vezes... Superministério com Moreira Franco... Madu, você falou várias vezes aqui nos últimos programas a seguinte frase, que não basta a mulher de César ser honesta, tem de parecer honesta. Por que pro Beltrame não vale o ditado? Não, tá certo. Então, por isso, talvez ele não tenha nem aceito a indicação para ministro ou para super-ministro de... Vai ter uma secretaria nova, né, que é de segurança pública, que seria o trabalho de pescoço, né? Essa é a ideia. Eu acho que mas nem sei se foi ele não se manifestou. ainda, né? Foi convidado pelo Veloso aqui no Jornal da Manhã.